Nós somos alunos do segundo período do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal do Piauí, Campus Parnaíba, e neste vídeo nós abordaremos a respeito de um tema muito interessante estudado na disciplina de Sistemas Operacionais. Vamos relembrar alguns conceitos básicos e entender, afinal, qual é a relação dos filósofos com a programação. Um processo nada mais é do que um programa em execução, que inclui suas atividades e o seu estado atual. Um sistema operacional, ele é responsável por criar, gerenciar e encerrar esses processos, sendo que é possível que estes consistam em uma única thread ou várias threads. Lembrando, uma thread é uma unidade básica de execução dentro de um processo, que iremos ver mais tarde em outro slide. Cada processo desse tem a sua própria área de memória isolada, ou seja, ele não vai compartilhar diretamente o seu espaço de endereçamento com outros processos. Como já relembramos anteriormente, thread é uma unidade básica de execução dentro de um processo. Os sistemas operacionais modernos, eles suportam a execução de várias threads dentro de um único processo. Cada thread em um processo compartilha os mesmos recursos do processo, como o seu espaço de endereçamento, arquivos abertos, mas tem o seu próprio contador de programa, registradores e a pilha de execução. Isso permite que as threads trabalhem de forma independente, realizando tarefas diferentes ao mesmo tempo. A sincronização é algo essencial para garantir a consistência e a integridade de dados compartilhados, evitando assim condições que nos levam a vários problemas. Os problemas de sincronização, eles manifestam-se quando há múltiplos processos ou threads compartilhando recursos comuns, como memória, arquivos ou dispositivos de entrada e saída. Esse compartilhamento de recursos pode levar a situações em que o resultado final depende da ordem de execução dos processos, e isso traz alguns problemas, como a concorrência, o deadlock, starvation, que são conceitos que vamos explorar a partir de agora. A concorrência é comumente utilizada para melhorar o desempenho, a responsividade e a eficiência dos sistemas computacionais. Porém, ela também introduz desafios relacionados à sincronização e à consistência de dados. Quando dois ou mais processos tentam acessar ou modificar um recurso compartilhado ao mesmo tempo, podem ocorrer condições de corrida, e isso pode levar a resultados inesperados e à inconsistência dos dados. Um deadlock acontece quando dois ou mais processos ficam esperando indefinidamente por recursos que o outro possui. Isso cria um impasse, impedindo o progresso de todos os processos envolvidos. O deadlock geralmente ocorre quando 4 condições são atendidas simultaneamente, conhecidas como as 4 condições necessárias para um deadlock. A primeira delas é chamada de exclusão mútua. Acontece quando apenas uma thread ou um processo pode ter acesso ao recurso ao mesmo tempo. A segunda delas é a espera e retenção, onde um processo deve estar agarrado a pelo menos um recurso e esperando por outro recurso que está sendo mantido por outro processo. Não preempção, os recursos alocados não podem ser retirados à força de um processo. E, por fim, a espera circular, em que deve haver um ciclo de espera, onde cada processo na cadeia está esperando um recurso que está sendo mantido pelo próximo processo da cadeia. A starvation ocorre quando um processo fica impedido de obter acesso a um recurso desejado por longos períodos, mesmo que esteja pronto para executar. Isso pode acontecer devido a uma má implementação de mecanismos de sincronização. Enquanto em um deadlock nenhuma thread ou processo pode prosseguir, na starvation algumas threads ou processos podem ser persistentemente negligenciados,
recebendo uma alocação insuficiente de recursos ou prioridades. Ela pode ocorrer da seguinte forma: 1. Prioridades inadequadas. 2. Recursos monopolizados. Ou 3. Espera indefinida de recursos. O Jantar dos Filósofos foi proposto por esse autor na década de 60, e ele é uma metáfora usada para explicar o problema de sincronização em sistemas operacionais, especialmente em programação concorrente. Inicialmente, 5 filósofos estão sentados ao redor de uma mesa redonda, e entre cada par de filósofos há um hashi. Os filósofos passam seu tempo alternando entre pensar e comer. Para comer, um filósofo precisa pegar os 2 hashis adjacentes a ele. O desafio é garantir que todos os filósofos consigam comer. Aqui podemos ver a representação desse problema que acabamos de entender. Mas ao invés de macarrão, na imagem nós temos arroz, e ao invés de filósofos são usados pandas. Aqui ao lado temos a descrição de que P1, P0, P4, P3 e P2 são os palitos, ou os hashis, e F1, F0, F4, F3 e F2 são os filósofos. Já aqui é uma representação de um código que simboliza o problema. Temos 5 filósofos sentados em volta de uma mesa redonda e entre cada par de filósofos há um prato de macarrão. Cada filósofo vai representar um processo ou uma thread. O macarrão simboliza um recurso compartilhado como uma área de memória crítica. 2. Fome e pensamento. Os filósofos têm 2 atividades principais: pensar e comer. Eles só podem comer quando estão com fome. Um processo ele só vai acessar o recurso compartilhado quando precisa, similar ao filósofo só pegando o macarrão quando está com fome. 3. Hashi e exclusão mútua. Cada filósofo usa 2 hashis para comer seu macarrão. Os hashis são compartilhados entre os filósofos. Esses hashis vão representar os locks ou semáforos, que são os mecanismos que garantem a exclusão mútua, ou seja, que apenas um filósofo processo pode acessar o recurso crítico, que é o macarrão, por vez. Deadlock e a espera eterna. Se todos os filósofos pegarem um hashi ao mesmo tempo e esperarem pelo próximo, eles ficarão presos em um impasse e serão incapazes de comer. Esse deadlock ocorre quando os processos estão esperando indefinidamente uns pelos outros, resultando em uma paralisação do sistema. E as soluções ao problema? Uma das soluções é introduzir regras para prevenir o deadlock, como exigir que os filósofos peguem os hashis simultaneamente. Em programação concorrente, soluções incluem algoritmos de exclusão mútua, semáforos, monitores, etc., para evitar impasses e garantir um acesso seguro a recursos compartilhados. Implementação concreta. Se os filósofos compartilharem um único hashi, eles precisam coordenar o uso para evitar conflitos. Nos sistemas operacionais, é preciso implementar mecanismos bastante eficientes de sincronização para garantir que esses processos não entrem em conflito ao acessar recursos compartilhados. Existe uma solução que é chamada de solução do saleiro, que funciona da seguinte forma: um saleiro hipotético é adicionado na mesa. Quando o filósofo deseja comer, ele deve obter o saleiro antes dos hashis. Assim que tiver ambos os hashis, ele devolve o saleiro à mesa e pode comer. Existe uma condição prévia para essa implementação, que os filósofos devem atender antes de começar a comer, garantindo exclusividade no acesso aos recursos compartilhados e evitando deadlock. Aqui é um exemplo de implementação que insere essa questão do saleiro. Considerações finais. Processos, quando compartilham recursos, podem gerar alguns problemas de sincronização, pois o sistema operacional não tem controle direto sobre a ordem de execução dos processos. Mecanismos adequados de sincronização são cruciais para garantir a consistência dos dados e a justa distribuição de recursos entre os processos. O Jantar dos Filósofos é uma representação visual e conceitual útil para entender os desafios de sincronização em sistemas operacionais e programação concorrente. Aqui estão as referências que nós utilizamos nesse trabalho e nós agradecemos a sua atenção.